Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai falar sobre mais uma das sub-regiões nordestinas, dessa vez é sobre o Agreste. Se a gente observar a localização do Agreste, a gente já vai ter uma noção muito grande sobre quais são as suas características. Isso acontece porque o Agreste é uma sub-região que ele fica entre a zona da mata, região bastante úmida, porque está bem próximo ao mar, e o sertão, que é aquela região que a gente sabe que é bem mais seca. Ela fica entre as duas. Então, o Agreste ele é uma região, sub-região de transição. Ele fica entre as duas, então o que ele vai guardar de características? Justamente características que misturam a zona da mata, que é bem úmida, e o sertão bem seco. Ele vai ficar nesse meio termo. A vegetação, como um primeiro exemplo. Se a gente tem na zona da mata a vegetação original sendo a Mata Atlântica, e no sertão a gente tem a Caatinga, a gente tem o Agreste como uma mistura, a uma região de transição, onde termina a primeira e começa a segunda. Então ele vai misturar essas características em algumas áreas, característica de Mata Atlântica, em outras áreas, já começando a Caatinga. A parte onde tem a Mata Atlântica já foi praticamente toda desmatada também, mas originalmente essa é a vegetação do Agreste, uma transição, né? Um lugar onde acaba uma e começa a outra, entre a zona da mata e o sertão. Sobre o relevo, tem algo bastante importante no Agreste. Existe lá no Nordeste brasileiro o Planalto da Borborema. Esse planalto ele tem uma borda e os ventos que trazem a umidade do Oceano Atlântico, eles vão se encontrar, vão chegar até essa borda, e aí a gente tem então a região da Zona da Mata como uma região com índices pluviométricos bem maiores, porque chove bastante. O Agreste, que fica na borda leste do Planalto da Borborema, então ele vai ter um clima relacionado com o relevo. É ali onde termina as principais chuvas do Nordeste, e aí o vento que passa depois do Planalto da Borborema, sentido oeste, ele vai passar um vento bem mais seco. Então, como relevo, a gente tem que o Agreste está localizado na borda leste do Planalto da Borborema. Sobre as cidades, embora no Agreste não exista nenhuma das capitais nordestinas, ali existem grandes cidades, cidades que têm uma importância econômica e cultural bastante grande. Estão localizadas no Agreste tanto as cidades de Campina Grande, que fica na Paraíba, tem também a cidade de Caruaru, que fica no Pernambuco, e de Vitória da Conquista, que fica na Bahia. Essas cidades são importantes porque são polos dos setores de serviços, são polos de empregos e tem uma atração de pessoas que vêm para o turismo também muito importante, porque nessas cidades são realizadas grandes festas de São João no meados de junho, julho, durante o meio do ano, essas festas juninas que atraem turistas do mundo todo, inclusive não só do Brasil, do mundo todo, nessas cidades que ficam na sub-região do Agreste. Em relação à economia, na zona da mata, o contingente populacional é muito grande, onde se concentra a maior parte da população nordestina. Historicamente, então, o Agreste, que está ao lado da zona da mata, ele acabou se configurando como uma região especialista em produzir alimentos que são levados para atender esse grande contingente de pessoas que vivem na zona da mata. É um local onde são produzidos os gêneros alimentícios que vão alimentar as pessoas na zona da mata. A gente tem ali então a produção de arroz, feijão, algodão, café, mandioca, entre outros gêneros alimentícios, incluindo carne, couro, leite, também que vem da pecuária, que são utilizados para o abastecimento interno, mas também são utilizados na zona da mata. Também é importante, em relação à economia do Agreste, a questão de que muitos trabalhadores, na época do corte da cana-de-açúcar, localizada na zona da mata, eles têm uma migração temporária, então eles deixam suas casas que ficam no Agreste e vão, por alguns meses, trabalhar
no corte de cana da zona da mata. Isso está bastante relacionado, então, com a questão econômica do Agreste. Também existe no Agreste em menor proporção, mas existe também um setor industrial. E é isso por hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, por favor, dê um like e se inscreva nesse canal. A gente volta nas próximas semanas falando das outras sub-regiões do Nordeste. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!